Pare o que você está fazendo. Porque existe um detalhe sobre Kylian Mbappé que quase ninguém percebe. Ele não nasceu apenas para jogar futebol. Ele nasceu para mudar a história. E o mais impressionante? Na Copa do Mundo de 2026, ele mostrou, mais uma vez, por que continua sendo um dos jogadores mais decisivos do planeta. Enquanto milhões acompanhavam cada partida, Kylian Mbappé voltava a provar que alguns atletas simplesmente crescem quando a pressão aumenta. Mas existe uma pergunta muito maior. Como um garoto de um bairro simples da França conseguiu se transformar em um dos maiores nomes da história do futebol moderno? Fica até o final porque a jornada dele é muito maior do que títulos, dinheiro ou fama. Ela é sobre disciplina, coragem e uma mentalidade que poucos conseguem desenvolver. O sonho começa. Nenhum campeão surge por acaso. Antes dos milhões. Antes dos estádios lotados. Existia um menino correndo pelas ruas de Bondy, um bairro simples nos arredores de Paris. Seu nome? Kylian Mbappé. Seu pai era treinador de futebol. Sua mãe, atleta profissional de handebol. O esporte fazia parte da família. Mas talento sozinho nunca garante sucesso. Desde muito cedo, Kylian Mbappé treinava como se já soubesse que um dia pisaria nos maiores palcos do mundo. Enquanto muitas crianças apenas sonhavam. Ele trabalhava. Os vizinhos viam um garoto comum. Mas quem acompanhava seus treinos percebia algo diferente. Ele não gostava de perder. Nem nos jogos. Nem nos treinos. Nem nas brincadeiras. A derrota nunca era aceita como um fim. Era apenas mais um motivo para voltar melhor no dia seguinte. Ainda criança, ele passava horas imaginando como seria disputar uma Copa do Mundo. Visualizava grandes estádios. Torcidas lotadas. Finais históricas. Enquanto muitos chamariam isso de sonho, para ele já era um objetivo. E objetivos exigem ação. Foi exatamente isso que começou a moldar sua personalidade. O garoto que tinha pressa. Existe um detalhe curioso. Kylian Mbappé nunca quis apenas ser jogador. Ele queria ser o melhor. Na academia do Clairefontaine, considerada uma das maiores fábricas de talentos da França, ele rapidamente chamou a atenção. Não apenas pela velocidade absurda, mas pela inteligência. Ele entendia o jogo como poucos. Treinadores diziam que parecia anos à frente dos outros garotos. Enquanto muitos adolescentes ainda aprendiam fundamentos, Kylian Mbappé já jogava como profissional. Sua tomada de decisão impressionava. Ele sabia quando acelerar, quando tocar, quando finalizar. Parecia enxergar espaços invisíveis para os outros jogadores. Não demorou para que grandes clubes começassem a monitorar aquele garoto. Todos percebiam que um talento raro estava surgindo. A questão era apenas descobrir até onde ele conseguiria chegar. A explosão no Mônaco. Então veio a oportunidade. O Mônaco apostou naquele garoto de sorriso tímido. E bastaram poucos jogos para o futebol europeu perceber. Algo diferente estava acontecendo. Sua aceleração parecia impossível. Sua frieza diante do gol assustava. E sua personalidade era incompatível com a idade. A Europa inteira passou a disputar sua contratação. Mas isso era apenas o começo. Cada partida parecia aumentar ainda mais sua confiança. Ele enfrentava defensores experientes sem demonstrar medo. Jogava como se aquele fosse exatamente o lugar onde sempre acreditou que estaria. E quanto maior o desafio, melhor ele respondia. PSG, a pressão dos bilhões. Quando assinou com o Paris Saint-Germain, a expectativa era gigantesca.
Uma transferência histórica. Um investimento que colocava sobre seus ombros uma responsabilidade enorme. Muitos jovens quebram sob esse peso. Kylian Mbappé cresceu. Empilhou gols. Quebrou recordes. Assumiu protagonismo. E transformou pressão em combustível. Vestir uma camisa cercada de expectativas não é simples. A cada jogo existia uma cobrança. A cada temporada surgiam dúvidas. Mas, em vez de fugir da responsabilidade, ele a abraçou. Foi assim que consolidou seu nome entre os maiores jogadores do planeta. O herói da França. Na seleção francesa, tudo parecia ainda mais natural. Em 2018, ainda muito jovem, conquistou a Copa do Mundo. Entrou definitivamente para a história. Mas os verdadeiros campeões não vivem apenas de um momento. Eles precisam provar seu valor repetidas vezes. E foi exatamente isso que Kylian Mbappé fez durante toda a sua carreira. Sempre aparecendo quando o jogo mais exigia. Sempre assumindo responsabilidades. Sempre buscando fazer a diferença. Foi assim que deixou de ser apenas um jovem promissor. Passou a ser uma referência para toda uma geração. A mentalidade que separa os bons dos imortais. Existe uma frase que define a carreira de Kylian Mbappé. Os grandes jogadores aparecem. As lendas decidem. E talvez seja exatamente isso que torne sua trajetória tão diferente. Quando milhares de atletas chegam ao futebol profissional, muitos acreditam que o talento será suficiente para mantê-los no topo. Mas o futebol não perdoa. Todo ano surgem novos fenômenos. Novas promessas. Novos nomes. A pergunta nunca é quem consegue chegar. A verdadeira pergunta é: quem consegue permanecer? E Kylian Mbappé entendeu isso muito cedo. Enquanto boa parte do mundo enxergava apenas sua velocidade impressionante, por trás das câmeras existia uma rotina construída com disciplina quase obsessiva. Treinos extras. Preparação física. Recuperação muscular. Estudo dos adversários. Cuidado com a alimentação. Cada pequeno detalhe era tratado como parte da missão. Porque ele sabia que, nos grandes jogos, a diferença entre vencer e perder costuma estar nos detalhes que ninguém vê. É justamente por isso que, temporada após temporada, Kylian Mbappé continuou evoluindo. Ele deixou de ser apenas um jogador extremamente veloz e se transformou em um atleta muito mais completo. Aprendeu a escolher o momento certo para acelerar, aperfeiçoou suas finalizações e passou a decidir partidas não apenas com a velocidade, mas também com inteligência. Foi essa evolução que o transformou em um dos líderes do futebol mundial. E líderes inspiram pelo exemplo. Quando a responsabilidade aumentava, Kylian Mbappé costumava responder dentro de campo. Na Copa do Mundo de 2026, isso voltou a acontecer. Mesmo sendo o principal alvo das marcações adversárias, ele encontrou maneiras de influenciar o jogo, criando oportunidades, acelerando os ataques e aparecendo nos momentos decisivos. Seu desempenho reforçou uma característica que acompanha toda a sua carreira: quanto maior o desafio, maior costuma ser sua resposta. Talvez esse seja o maior legado de Kylian Mbappé. O talento abriu as portas. Mas foi a disciplina, a evolução constante e a força mental que o mantiveram entre os maiores. O arquétipo do herói. Kylian Mbappé representa um dos arquétipos mais fortes do esporte, o herói. Não porque nunca caiu, mas porque sempre encontrou forças para continuar. Ao longo da carreira enfrentou críticas, cobranças e uma pressão que poucos atletas conseguem suportar. Mesmo assim, nunca deixou de buscar evolução. Essa resiliência inspira milhões de pessoas. Porque, no fim,
o futebol é apenas o palco. A verdadeira lição está na coragem de seguir em frente quando o mundo inteiro está observando. No fim das contas, a história de Kylian Mbappé nunca foi apenas sobre velocidade. Ela é sobre disciplina, coragem e determinação. Do garoto que sonhava nas ruas de bonde ao protagonista dos maiores palcos do futebol, sua trajetória mostra que talento pode abrir portas. Mas é a dedicação diária que transforma um sonho em legado. Se você gostou dessa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque a próxima grande lenda do futebol pode estar começando sua jornada neste exato momento.